pessoal. O Lauro já começou nessa sala aqui ou não? Estão nos aguardando? Já estou esperando. Eu estava te aguardando. Eu comecei lá a falar que hoje, se houve algum contratempo em relação aos links, é porque eu resolvi fazer. Então, eu devo ter criado 2 salas, né? O que eu fiz? Eu gerei o link lá numa delas, quer dizer, na reunião, e passei esse link para o WhatsApp e para o e-mail, achando que era o mesmo, tá? Então, houve alguma coisa aí. Vou tentar fazer o ajuste amanhã. O formulário não vai ser disponibilizado antes, não. O formulário de avaliação, em virtude do que aconteceu ontem, nós vamos disponibilizar ao final da live por e-mail e aqui no chat, tá bom? Porque ontem a gente foi verificar, no início da live, nós encontramos 7 formulários enviados, né? Então, como que se avalia uma live sem assistir a live, né? Então, a gente ficou um pouquinho preocupado, eu em especial. Eu penso que o momento da live é para que a gente possa interagir, estar aqui atento ao ministrante, né? Nem se preocupar nesse momento com a questão da avaliação, mas em si com a apropriação do conhecimento. Acho que isso é mais importante, né, pessoal? Só vou pedir para vocês mais um tempinho, né? A gente vai ficar aqui até 7h15, tá? Mais um minutinho aí, tá, Laura? Se você me permitir, porque o pessoal está entrando na sala ainda, ok? Sim, sem problema. Andréa? Oi? Olá, Laura. Laura? Só uma coisa. Eu não sei se o streaming que está no Facebook é o da outra sala. Tem como ajustar isso? O pessoal do Facebook não está conseguindo assistir. É o da outra sala. Tem como ajustar isso? E deu eco também, né? A Lisandra estava nessa sala, Andréia? Exato. Vou até verificar. Camila, A Lisandra está nessa sala. Tá. Preencher o formulário depois não tem problema não, tá? Camila fez uma pergunta aqui no chat. Nós deixamos 24 horas para a resposta do formulário. O que vocês podem fazer é ter um bloco de anotação para registrar os pontos que vocês consideram mais relevantes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apresentar o Lauro. Então, nós temos 122 pessoas na sala. Aí ele começa e a gente vai fazendo os ajustes. Quem está em outra sala, ou está fora, ou não conseguiu visualizar lá no Facebook, tá? Daí eu vou pedir o auxílio da Lisandra também, ok? O Lauro Roberto Lostado. Ele trabalhou na Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina, na Gerência de Educação do Ensino Médio e Profissional, Coordenação de Tecnologias Educacionais. É doutor e mestre em Educação pela UFSC, especialista em mídias na educação, pela FUSE, especialista em práticas pedagógicas interdisciplinares, pela FACVEST, filósofo pela UFSC, integrante do grupo de pesquisa EduMídia.
Laura, caso eu não tenha falado alguma coisa, por favor, acrescente no seu currículo, tá? O título da temática de hoje da palestra de hoje é A Jornada do Herói e a Identidade Midiática Docente no Contexto da Cultura Digital. Passar a palavra para você, fique à vontade. Obrigado. Então, eu, como optei por fazer eu mesmo a apresentação, né, eu vou precisar só da tua mediação, né, Andréia? Se chegar no chat algum questionamento, tu me dá um toque, pode ser? Pode ser. Você prefere que eu faça interpelações no momento da pergunta no chat ou depois ao final? O que tu julgar mais pertinente. Ok. Se achar conveniente, pode me interromper, tá bom? Tá certo. Deixa eu só entrar, então, com a apresentação. Então, boa noite a todos. Como o André já comentou, eu sou Lauro, sou doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho na Secretaria de Educação, na Coordenação de Tecnologias Educacionais, e desenvolvi o meu projeto de pesquisa que eu encerrei esse ano, antes de toda essa história da pandemia, né, com um pouco de sorte, né, a defesa ocorreu em fevereiro, tudo meio atropelado, né, porque infelizmente foi assim que as coisas passaram a acontecer, né, e então a pesquisa que eu vinha desenvolvendo, né, era ali no PPGE da Universidade Federal, foi intitulada como a Jornada do Herói e a Identidade Midiática Docente no Contexto da Cultura Digital. Então, tem alguns conceitos importantes aí para entender, né, seria a Jornada do Herói, a identidade midiática docente e a cultura digital. Conceitos que de certa forma, eu vou desenvolver um pouco durante a apresentação. A pesquisa eu desenvolvi em parceria com a professora Dulce, né, que, então, compõe o quadro do programa de pós-graduação em educação, com um grupo de pesquisa EduMídia. O objetivo do trabalho seria investigar a constituição do que a gente optou por chamar de identidade midiática docente, a partir da análise das narrativas que foram produzidas pelos professores que cursaram um curso, uma especialização que foi oferecida também pela Universidade Federal e mais 2 universidades do país, que era a especialização em educação na cultura digital. Um projeto que era do Ministério da Educação, que então foi desenvolvido em parceria com algumas universidades. Na Universidade Federal, o projeto foi um pouco mais ambicioso que nas demais, e ele acabou abarcando uma quantidade muito grande de professores do estado inteiro. E a pesquisa, então, ela tinha como objetivo pensar essas narrativas com o uso da autobiografia, da metodologia autobiográfica e, principalmente, com o uso de um recurso que era a jornada do herói, que a gente vai conversar um pouco depois. Para começar, é interessante entender como foi esse curso de especialização na UFSC. Ele, na realidade, então, tinha aproximadamente 800 vagas disponíveis, a gente teve mais inscritos do que isso, e foram selecionados 820, mas matriculados apenas 767. Desse montante inicial, a gente contabilizou 71 desistentes, 562 reprovados e 205 aprovados ao final do processo. A proposta do curso era pensar a escola a partir dela mesma, e isso, digamos, era a grande novidade da proposta. Não tanto o que ela trazia, mas principalmente a perspectiva de colocar a escola no centro dos holofotes, principalmente em considerando que a grande maioria das formações tem como pressuposto olhar projetos bem-sucedidos, propostas que deram certo, e aí as pessoas passam a analisar o que eles podem copiar. Essa proposta era ver o que faz na escola e, a partir dali, pensar o que pode se fazer diferente. E aí havia alguns pilares fundamentais da proposta. Um seria
proposta era ver o que faz na escola e, a partir dali, pensar o que pode se fazer diferente. E aí havia alguns pilares fundamentais da proposta. Um seria o plano de ação coletivo, que era um trabalho desenvolvido em grupo ao longo de todo o projeto, e o interessante é que, para fazer parte dessa especialização, o aluno não podia se inscrever isoladamente, ele precisava ter um grupo de colegas na sua escola que também tivesse interesse em desenvolver o trabalho, porque o trabalho era colaborativo. Então, tinha o trabalho de conclusão de curso também e os núcleos específicos. Deixa eu só tirar a barrinha da frente que está me atrapalhando. Isso. O projeto, ele tinha, então, uma proposta de tempo, né? E aí eu apresento a linha de tempo do curso, que começou em 2014, em agosto, e que foi até agosto de 2016, um período longo, porque ele teve uma paralisação de 5 meses por falta de recursos. E isso é um dos grandes motivos, né, que foi verificado para a desistência de parte do grupo que iniciou o projeto. Era um projeto que tinha como intenção, então, começar com os núcleos base. Depois o estudante escolheria núcleos específicos, que eram optativos de acordo com a área de formação da pessoa. Dali ele partiria para os núcleos avançados, que eram temáticos, e por último, então, né, faria a defesa do TCC, que teria sido construído ao final e ao longo de todo o curso, plano de ação coletivo, né, que seria parte desse trabalho final também. A primeira etapa que nós tivemos da pesquisa foi analisar o que já teria sido feito no projeto. Então, assim, eu iniciei no grupo de pesquisa da professora Dulce em 2018, e o projeto já tinha encerrado, obviamente, já que ele começou em 2014. Mas o grupo de pesquisa, a professora Dulce, já desenvolvia, né, um trabalho com relação a esse curso, em relação ao seu projeto de produtividade da CAPES. Então, a primeira etapa em que eu tive o prazer de participar foi com relação à análise de todo o conteúdo do projeto. Então, a gente foi ao Moodle do Cultura Digital e fez uma análise minuciosa de tudo que tinha lá. E primeiro, então, a gente constatou algumas coisas interessantes até. Primeiro, que em relação aos conteúdos, a gente colocou tudo que teoricamente foi utilizado no projeto. Então, tudo que foi utilizado está descrito nessa tabelinha. Mas a gente percebeu que há 4 grandes itens que acabam sendo prioritários no desenvolvimento de conteúdo. O primeiro, o texto, seguido pela imagem, depois o vídeo e o hiperlink. Isso tem muito a nos dizer, mas a gente discute mais tarde. Depois, com relação às atividades realizadas, a gente acabou percebendo algo similar. Primeiro, então, a gente teve a predominância dos textos individuais como atividades, depois fóruns e, por último, o plano de atividades, certo? Então, basicamente, é textual as atividades desenvolvidas, né, nesse projeto. A gente optou por analisar de uma forma, para exemplificar um pouco essa leitura que a gente fez, 4 módulos do projeto: jogos digitais, formação de educação na cultura digital, tecnologias educacionais e artes. Considerando que a especialização era em cultura digital e tinha como objetivo capacitar os professores para lidar com as tecnologias nesse novo cenário, esses eram módulos considerados, né, de excepcional grandeza para isso acontecer. E aí a gente se deparou com uma leitura similar ao que a gente já tinha observado nos conteúdos e atividades gerais do projeto. Primeiro, então, predomina basicamente o texto,
em todos os 4 módulos, seguido de imagem, vídeo e entrevista, né? Então, de todas as possibilidades de recursos que poderiam ter sido usados no projeto, mesmo nesses módulos que, teoricamente, poderiam inovar mais, imagina, jogos digitais, a gente imagina que fosse um módulo que fosse desenvolvido com muitos jogos, né? E, ao contrário, ele é basicamente textual, imagem e vídeo, né? E isso também com relação aos demais ali que a gente optou por analisar. Então, basicamente, se repete a situação. Todo o curso é desenvolvido com base no imagem, texto, vídeo, né? Que são basicamente os subsídios daquilo do que a gente já faz cotidianamente, né, sem precisar entrar no universo da cultura digital. Então, a gente se esbarra na pesquisa com um conceito de grande importância para a gente, que é a identidade. Porque, na realidade, a gente está discutindo a cultura docente. E quando a gente lida com a cultura docente, com o fazer docente, a gente, obviamente, acaba lidando com a identidade docente. E aí, né, é importante a gente entender o que é identidade. A identidade passa a ser concebida como horizonte, né, em direção ao qual eu me empenho e pela qual eu me avalio, censuro e corrijo os meus movimentos. Então, seria basicamente aquele ponto a partir do qual eu me construo, seja com base na tradição ou com base na tradução, né? Então, eu me baseio o meu fazer naquilo que eu aprendi de uma tradição, né, que é passada de geração em geração, dentro da classe, dentro, né, das esferas sociais, ou a partir de uma tradução que eu faço desses mecanismos, certo? Então, basicamente, é essa a identidade. E aí, move muito o meu trabalho, e eu acho que é interessante para a gente pensar um pouco o que a gente vai discutir essa noite, uma alegoria. Eu, na realidade, a minha formação, como a Andrea falou, inicial é da filosofia, então, assim, eu acabo querendo voltar a essas origens, né? Então, assim, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, talvez alguns já conheçam, obviamente todos conhecem, né? Mas então eu gostaria que a gente assistisse rapidamente um pequeno videozinho, que é a alegoria da caverna, que vai nos remeter um pouquinho às discussões que a gente vai fazer. Se não estiver passando áudio, por favor, me informem, tá? Só um minuto. Tem áudio, Lauro. Não conseguimos visualizar. Tem vídeo também. Não está passando, Lauro. Lauro, não dá para ouvir. Oi.
ver, não está passando. Ai, não está passando nem vídeo? Não está transmitindo. Lauro, será que é porque tu não compartilhou na guia do Chrome? Eu compartilhei. Deixe-me ver. Visível ou não? Não. Não? Não. Não? Não. Tá. Então, a gente não precisa assistir esses... Eu tinha testado, eu tinha passado normalmente. Eu não sei o que se passou agora. Mas, de uma forma geral, né, eu acho que todo mundo conhece a história. A Alegoria da Caverna é uma história que, né, narrada por Platão, e que conta a história de alguns prisioneiros que desde a infância estavam presos numa caverna, algemados, acorrentados, vendo somente sombras, né, de transeuntes, de objetos que eram transportados por esses transeuntes, e que, de repente, por algum motivo, um desses acaba se libertando e escapa da caverna, conhece o mundo de fora e, claro, acaba tendo o ímpeto de retornar e contar para os demais cativos o que estava se passando lá fora e que eles viviam em ilusão, né? Acontece que na história as coisas não acabam bem, claro, os prisioneiros não acreditam nessas novidades que tinham sido trazidas pelo fugitivo e continuam a viver a sua realidade, né, do dia a dia ali de sombras. É uma história que né, traz para a gente uma análise importante com relação à tradição e essa tradução que a gente comentou há pouco, que a gente pode usar também a palavra inovação. Porque, na realidade, as correntes para Platão eram todas aquelas amarras dos costumes, da tradição, que fazem com que a gente viva da forma com que nos foi ensinado a viver. E isso é um grande aporte teórico da minha pesquisa, que é estudar e pensar um pouco a questão da reprodutibilidade, e principalmente também em relação à docência, em como o docente se constituiu docente dentro desse contexto da tradição, da reprodução daquilo que foi ensinado, que era correto em relação ao fazer pedagógico, né? E a história, então, traz essa perspectiva de que, por um motivo, a pessoa pode se libertar e conhecer uma realidade diferenciada. Esse motivo a gente vai analisar daqui a pouquinho, né? Mas é importante, não no sentido de menosprezar a tradição, não no sentido de menosprezar aquilo que aprendemos sobre o fazer docente, mas no sentido de reavaliar as nossas práticas, os nossos fazeres, para repensar. Porque, afinal de contas, a gente está falando da cultura digital. E a cultura digital é um universo desafiante para o professor, né? Principalmente considerando que o professor, ele normalmente tem uma formação um pouco mais antiga em relação aos seus estudantes, ele é de uma época diferente, e o acesso dele às tecnologias, né, com certeza é muito diferenciado com relação ao acesso que os mais novos têm. Não que usem com maior qualidade, mas o acesso acaba sendo maior nas novas gerações, e talvez até a facilidade do uso. Então, a gente se esbarra aqui com um problema, né? Que é o fato de que as pessoas, os professores, os indivíduos, enfim, que não lidam bem com essas mudanças, né? E aí a gente não está falando mais só do professor, mas de todo mundo que acaba não lidando bem com as mudanças da cultura digital, eles acabam desenvolvendo mecanismos de defesa. E aqui eu trouxe alguns autores que trazem alguns mecanismos diferenciados,
né? Bauman, que vai falar do enclausuramento na tradição, então é a perspectiva do professor que rechaça as tecnologias e abraça, né, a sua tradição, dizendo, não, o meu negócio é o quadro negro e dele eu não largo, né? E evita todo tipo de mudança. Isso a gente vê bastante, né, nos nossos colegas e nas nossas escolas, né? Tem a perspectiva de Hounick, que fala sobre o anestesiamento dos sentidos da existência, né, que também a gente vê muito no nosso dia a dia, né, e é um anestesiamento que ele se dá através, muitas vezes, do uso de dispositivos como a mídia, né, a televisão, a internet, o celular. Então, a gente já, né, quantos amigos a gente vê que escapam da realidade através da realidade das mídias, né? Então, assiste lá na sua linha, no seu timeline, a realidade muito bonita que se faz, né? E vive a partir daquilo, né? E também esse mecanismo de defesa pode ser através do uso de drogas, de fármacos, né? E tem pesquisas que mostram, né, que os docentes hoje, infelizmente, é uma das classes que mais sofre com doenças, né, e que mais mergulha no uso de drogas, de remédios para poder lidar com a sua atividade, né? É uma possibilidade também de entender essa situação. E por último, então, o Pereira, que fala do pessimismo cínico, que são conceitos interessantes. Demissão subjetiva, covardia moral e falta de ação coletiva. Então, tem muita gente, né, que acaba embarcando nesse tipo de situações, né? Professores que se demitem, né, que vão lá para a escola só para bater o ponto e fingir que ensina, porque no final já abandonou a carreira faz tempo, já desistiu e esquece, sabe? E esse pessoal do pessimismo cínico que está sempre, né, arrumando motivos para criticar pela crítica e sem pensar na mudança. Então, tudo isso são possibilidades, né, de mecanismos de defesa que são utilizados para a pessoa não lidar com essa nova situação da cultura digital. E, claro, né, o resultado é óbvio, é a perpetuação de um sistema educacional, né, que é muito criticado, que é baseado na palavra escrita e falada, que é basicamente aquilo que a gente analisou lá da proposta da especialização na cultura digital. Um projeto que, apesar de ter uma grande ambição, ele perpetua os modelos da palavra escrita e falada, né, que são baseados, lá segundo Barbeiro, na autoridade do professor, né, e na autoridade do professor e, às vezes, subsídios que ele usa para justificar a sua autoridade, como, por exemplo, o livro didático ou vídeos, né, que ele acaba terceirizando a sua fala, mas ainda mantendo, né, as práticas baseadas na fala docente. Então, é uma perspectiva sempre de que o conhecimento é de cima para baixo, o aluno sempre vai ser um receptor, né? E que o professor é sempre aquele que vai fornecer aquilo que o aluno precisa. Então, esse é o modelo educacional que persiste nessa análise. Mas o que nos importa, né, e retomando lá a história da alegoria da caverna de Platão, é que o sujeito preso às suas tradições, aos seus grilhões, ele só se liberta, e às vezes a gente nem questiona, mas como é que o sujeito se libertou daquelas correntes? Bem, na ideia de Platão, basicamente seria a filosofia. Na nossa concepção, né, na nossa releitura, seria então isso que a gente vai chamar de crise, né? Então é quando o sujeito se questiona, é quando bate um ponto de interrogação na cabeça do sujeito e ele diz, mas, poxa, será? Né? E é esse será que impulsiona o sujeito para um desconhecido, né? Para uma jornada, né? Digamos assim, para conhecer novas possibilidades. E aí tem um texto interessante da Lara, que fala, então, que a crise, basicamente, é essa história, né, de que vida e morte são polos de um mesmo processo,
definidores da existência, enquanto transcendência, abertura para um outro nós, que nos afeta e nos conduz a um outro nós, sempre a constituir-se ou constituindo-se em outra ordem de relações, certo? Então é isso a crise, né? É essa coisa necessária que nos faz sair daquilo que conhecemos, do nosso cômodo, para buscar algo diferente e algo que seja diferente, né? É interessante que a própria ciência tem um cientista conhecido chamado Thomas Kuhn, que muitos devem conhecer, que escreveu Revolução Científica. Ele fala que a ciência ela é composta de paradigmas, mas o paradigma ele evolui para um novo paradigma a partir desse momento que existe a crise. Então, é um processo. Paradigma, crise, novo paradigma, e ele persiste até que a crise aconteça novamente e se questionem aquele paradigma e evolua-se novamente. Então, é isso, né? A vida, na realidade, é um processo que é desenvolvido através da crise, né? E é um elemento importante que muitas vezes a gente quer evitar, né? A gente não quer crise na nossa vida particular, a gente não quer crise na nossa vida profissional, a gente não quer crise em lugar nenhum, a gente quer uma vida muito feliz e muito promissora, né? Mas esquece que, na realidade, isso não existe, né? Porque a evolução só se dá por situações de crise, que não necessariamente precisam ser, né, crises existenciais, ou enfim, mas crises, momentos, né, de questionamentos. E aí a gente acaba chegando nessa concepção de que a formação, então, ela é um processo interior, né, ligado à experiência pessoal do sujeito. Afinal de contas, se o sujeito só evolui a partir dos seus momentos de crise, é a partir da sua história que a formação tem que ser baseada. A formação ela se dá a partir da experiência do sujeito, daquilo que ele vivenciou, da forma com que ele vivenciou. Coisa que a gente às vezes esquece na sala de aula, né? A gente, pela quantidade de alunos que recebe, acaba padronizando e vendo todo mundo, né, como uma coisa só. E isso é um grande problema quando, na realidade, a gente precisa entender que a formação ela se dá pela experiência pessoal, pelo que passa cada um no seu dia a dia. Mas, como a gente está pensando em formação docente, né, a gente precisa entender que o professor também, né, é afetado pela sua experiência, e isso é algo importante demais para ser menosprezado nos processos formativos, né? Então, a gente se depara, né, diante disso, com essa chamada metodologia autobiográfica, que é um processo, então, que o sujeito vai se ler a partir de três grandes colunas, né, de três grandes aspectos, que são o aspecto autoformativo, ecoformativo e o heteroformativo. Ou seja, a pessoa ela é composta por esses três elementos, auto, eco e heteroformação. Auto, que é a pessoa consigo próprio, que são seus aspectos pessoais. Eco, que é todo esse aspecto social, ecológico, ou seja, do espaço onde o sujeito está, e onde ele se constituiu, onde ele cresceu. E o heteroformativo, que então são essas relações, né, do sujeito com os outros, que constroem então a sua identidade. Então, esses três aspectos, auto, eco e heteroformativo, são eixos que compõem a identidade da pessoa, e sem a qual é impossível compreender. Então, assim, não dá de dizer que o João, ele é violento porque ele é violento porque ele viveu uma série de relações eco, auto e heteroformativos que o conduziram à violência, né? E aí a gente precisa pensar todos esses cenários para entender quem é o João e por que o João é assim, certo? Então, o sujeito não pode ser isolado do seu cotidiano, do seu dia a dia, de sua história, de suas experiências. E é por isso que a gente acaba se deparando com esse termo interessante, que é autoscopia. Autoscopia é um termo utilizado por Schoen, que fala que, na realidade, é como se o sujeito fosse colocado dentro de uma sala de espelhos. E, basicamente, isso é a metodologia autobiográfica, sabe? É colocar o sujeito numa sala de espelhos
E ali ele vai se ver por todos os lados. E a partir do momento que ele se vê por todos os lados, ele passa a se compreender melhor. E é claro que quando a gente se compreende, a gente tem a capacidade, e isso é aquilo que a gente falava de crise, né? De ver aquilo que a gente fez, aquilo que a gente faz, como a gente pensa, como a gente age, e poder fazer diferente, né? Se a gente não se enxerga, né, como a gente não tem capacidade alguma de ser diferente. E ali a animação é interessante que um dos cursistas do Cultura Digital fez um projeto com seus alunos, e a capa do projeto foi essa imagem, que eram os alunos numa faixa de pedestre, e aí o título A Vida e Nossas Escolhas. Bem sugestivo, né, com relação a essa temática, né, que na realidade a vida é composta pelas nossas escolhas, né, até mesmo não viver. Então, a gente precisa entender que os professores, eles têm a capacidade de se formar, né? E é interessante esse texto do Tardif, porque fala assim, como é que a gente concebe que o professor tem autoridade para lecionar para 800, 1.000 pessoas, adolescentes, e que ele não tem capacidade para se formar, né? Isso é uma coisa complicada de entender, né? Porque se ele é capaz de formar tanta gente, né, e ele tem, né, o aval do Estado para que faça isso, é óbvio que ele também tem a capacidade de se formar. E é aí que a gente tem que pensar nesse projeto, né, autobiográfico. Não necessariamente que a gente, não é uma defesa aqui de que a gente pare de formar os professores, de oferecer formação, fecha as universidades, não tem nada a ver com isso. Na realidade, é um projeto de formação institucional que utiliza a bagagem do professor, como fez lá o Cultura Digital, que pegou a experiência, o dia a dia da escola como substrato de análise para pensar mudanças, né? E é isso, então, esse projeto, essa intenção com a metodologia autobiográfica, que se valorize mais a experiência do professor e pare-se de se usar tanto do estrangeirismo, né? Em relação ao que funciona, ao que dá certo, né? Porque a gente sabe que as nossas escolas têm as suas especificidades e cada realidade é uma realidade distinta, né? E aí, com relação a esse projeto autoformativo, gostaria de aproveitar para indicar esse livro do nosso colega Lidney Ventura, que também que se doutorou agora há pouco também pelo nosso programa de pós-graduação, também compõe o quadro do EduMídia e que é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. O Lidney fez um trabalho maravilhoso com egressas, né, do curso de distância da UDESC e transformou essa experiência num livro que se intitula O Voo da Fênix. Se tiverem possibilidade, eu sugiro que leiam, porque também é um trabalho bem interessante, né, com relação à metodologia autobiográfica. Não sei se vão encontrar facilmente, porque é um livro de circulação mais restrita, mas vocês podem procurar o Lidney nas redes sociais, eu tenho certeza que ele vai ser muito gentil em atendê-los, certo? E aí, com relação à minha pesquisa, a gente se baseou em alguns passos. O primeiro, então, foi um questionário desenvolvido lá no início, que na realidade, então, já era do corpo de pesquisa da professora Dulce, que foi aplicado com todos os inscritos para entender qual era o perfil deles. Foram respondidos 293 questionários. Segundo questionário foi aplicado lá em 2016, lá no meio do projeto, com os egressos no meio, não, na realidade já havia sido concluído, com todos os egressos concluintes, para entender como foi o processo de ensino-aprendizagem. Obtivemos 74 respostas. Em 2018, que já era a finalização do nosso corpo de pesquisa inicial ali, a gente voltou a todos os inscritos, os 767 inscritos,
e mandamos um questionário para tentar entender como é que houve essa evolução no seu letramento digital, nas práticas pedagógicas, com o uso de tecnologias, enfim. E aí a gente obtivemos a resposta de 52 concluintes e 92 não concluintes. E aí, por último, a gente, para aplicar um pouco aquilo que a gente havia conseguido desenvolver, a gente propôs um curso de extensão para todos os concluintes do projeto. Então, os 205 concluintes do Cultura Digital foram convidados a fazer um curso ali pela UDESC, em parceria com o professor Lidinei, um curso de extensão intitulado Narrativas, Autobiografia e Formação de Educadores, certo? E aí a gente obteve a resposta de 48 egressos que demonstraram interesse em fazer o curso. De todas essas pesquisas, eu queria resumir só algumas coisas bem básicas. Primeiro, que esses professores inscritos ali, tudo que a gente coletou ao longo da pesquisa indicou que esses professores não tinham carência técnica alguma. Então, assim, eles não estavam fazendo cultura digital porque não sabiam usar um computador, uma tela, enfim. Eles sabiam. 98% deles dizia que tinham conhecimentos excelentes ou satisfatórios com relação às tecnologias. A maioria deles usava a tecnologia no seu dia a dia. Então, assim, 67% direto e, às vezes, 31%. Todo mundo sabia e usava. E aí, né, a importância do curso foi considerada pelo fato de apresentar novas possibilidades pedagógicas, de fomentar competências para o uso consciente e crítico das mídias e integrar conteúdos e atividades solicitadas aos currículos das escolas participantes, além de transformar a prática de consumo em um projeto capaz de fomentar a produção de recursos. Então, essas foram algumas constatações. E a principal, que mais do que conhecimentos técnicos, as principais competências que foram desenvolvidas ali pela cultura digital foram a habilidade de produção de conhecimentos por meio das mídias e a aprendizagem de novas linguagens midiáticas e seu potencial, a mudança de práticas e a criatividade ou habilidade de estar sempre disponível à mudança. Olha só, isso é importantíssimo, né? Essa disposição para mudar. E é aí que a gente se depara com um segundo conceito fundamental da pesquisa, além da crise em si, que é a cultura coletiva. O que é isso? Na realidade, esse porto seguro onde os professores ancoram o seu barquinho, né? Então, é o lugar que dá sentido e abrigo ao professor durante as situações de incerteza e conflito. É basicamente a tradição, né? A tradição e a tradução, né, que a classe docente faz e que ampara o fazer docente. Então, o docente, na realidade, ele vai se basear no seu colegiado para poder, né, basear as suas ações, o seu fazer e ter mais tranquilidade disso. O Hargreaves até fala que são 4 tipos de situação que se vive na escola. Um é a individualidade, então é cada um por si, Deus por todos. Segundo, a balcanização, que é aquela historinha de eu e os meus coleguinhas, eles e os coleguinhas deles, né, que tem bastante por aí também. Tem a colegibilidade forçada, que é aquelas instituições que forçam os professores a se congregar em grupos e fazer projetinhos, e eles nem estão muito afim de trabalhar junto, mas eles trabalham porque são forçados. E, por último, a colaboração, que é basicamente essa perspectiva da cultura coletiva, que é o professor se agregar voluntariamente, por motivação própria, sem pressão alguma, mas movido pelas suas próprias experiências e pelas suas necessidades diárias. E isso fica bem claro na fala de uma das nossas egressas, que fala que, depois de ter feito o curso, eu comecei a perceber como, através da tecnologia, eu poderia, junto com os meus alunos, aprender a construir conhecimentos.
A interação com meus alunos também evoluiu bastante e quebramos o contato através apenas da sala de aula. Hoje temos grupos de turmas via WhatsApp, o qual acaba sendo extensão da sala de aula, e às vezes bem mais produtiva, e sem o tempo fechado de 45 minutos, por exemplo. Pelo grupo, o aluno planeja seu tempo para envolver no que estamos discutindo, se faltou uma aula, já pega o print dos conteúdos, alguém já faz um vídeo, um áudio explicando a matéria para alguém que faltou, que não entendeu algo, manda um vídeo aulas de outros professores do YouTube sobre o mesmo conteúdo, lembram uns aos outros quais aulas terão no próximo dia e o que não podem esquecer de levar. Enfim, aprendemos a usar a tecnologia a nosso favor e para a produção de conhecimentos e interação. E é interessante lembrar que quando a gente fala, então, de cultura coletiva, a gente não fala só sobre essa colegibilidade, ou sobre a colaboração em relação ao professor com o professor, pois a gente sabe que hoje existem muitas formas de agregação, né? Há projetos em que existem parceiros externos da escola, em que existem amigos do professor que dão mão, às vezes o marido, a esposa do professor que auxilia, às vezes o próprio aluno, que é o que a professora destacou ali, né? Então, quer dizer, o professor se abre à mudança. O que traz para a gente um terceiro conceito importante, que é o não saber. Lembram que quando a gente falou lá do Martim Barbeiro, a gente destacou que o professor se assenta na sua autoridade, na autoridade da palavra escrita e falada, às vezes terceirizada para o livro-texto ou para um vídeo, uma videoaula, mas a gente está num contexto diferenciado da cultura digital, onde o não saber passa a ser fundamental. E é só a partir do momento que o professor reconhece o não saber como inerente ao seu cotidiano, que o professor se abre a essa cultura colaborativa, que ele se abre a deixar um outro colega participar, a deixar um aluno opinar, trazer um conhecimento, a agregar aquilo que ele já sabe. Então, o não saber passa a ser um conceito fundamental na prática do professor dentro da cultura digital, que ele precisa entender, então, que ele tem que se abrir para o desconhecido, tal qual lá o prisioneiro, quando se liberta, curioso que era, né, e que, de repente, se põe a caminhar sem nem saber para onde, né? É basicamente esse o não saber. A caminhada que se projeta a partir de uma insatisfação. E é aí que a gente chega no conceito criado nessa pesquisa, que a gente denominou de identidade midiática docente. A gente encontrou identidade midiática, a gente encontrou identidade docente, mas não necessariamente o conceito de identidade midiática docente, que, a nosso ver, agregaria esses conceitos que eu apresentei, no conceito do não saber, da crise, da cultura digital em si, dessa imprevisibilidade que o mundo contemporâneo acaba tendo. E a identidade midiática, então, seria essa identidade capaz de fornecer uma competência profissional que permita ao professor enfrentar a imprevisibilidade do mundo contemporâneo, capacitando a lidar com a constante inovação que as tecnologias digitais apresentam. Então, é essa história, o professor sempre aberto ao novo, de forma que compreenda que o saber é resultado de um complexo processo para o qual o não saber é fundamental, embora tradicionalmente tivesse a certeza do contrário, né? Então, abertura ao novo. E, para isso, obviamente, o processo da autobiografia torna-se essencial. Afinal de contas, o professor precisa se rever as suas práticas e se referenciar. Né? Então, no ato de narrar, o professor pode partilhar de suas experiências e, neste encontro com o outro, afetar e ser afetado. Nesse sentido, a gente projetou um curso, né, que é aquela última etapa da pesquisa, desenvolvida lá na UDESC, que foi o curso de extensão Narrativas, Autobiografia e Formação de Educadores. Nele, então, a gente teve 73 inscritos, 47 eram egressos da Cultura Digital e 26 da UDESC. Como era um projeto em parceria com a UDESC, a gente tinha também um público da própria universidade. A gente teve 49 desistentes e 24 concluintes. Foi um curso
curto, de 1 mês, 2 meses e meio aproximadamente. E então, desses concluintes, 17 eram da cultura digital e 7 da UDESC. E é interessante que quando a gente pegou esses 17 egressos da cultura digital, a gente percebeu que 13 deles, eles participaram de todas aquelas outras etapas da pesquisa. Então, a pesquisa 2014, 2016, 2018, todos eles tinham participado, esses 13, e participaram também do narrativo desse curso de especialização. Então, a gente focou nessas 13 pessoas, nesses 13 profissionais, para tentar entender as suas trajetórias e suas histórias de vida. Claro que a gente não desprezou absolutamente a história dos demais, mas eles foram o ponto fulcral dessa nossa análise. Aí, no mapa, a gente tem um pouco da distribuição deles por Santa Catarina, já que a gente está falando de um projeto de formação em EAD, como era o Cultura Digital, né, e a gente continuou, então, com essa perspectiva de formação, né, à distância. Era um grupo com uma idade de aproximadamente 41 anos, em média, a maioria é professor, mas, né, muitos em outras funções dentro das escolas, e eles com um tempo médio de 17 anos de profissão. O curso ele foi desenvolvido a partir da jornada do herói, que é um conceito desenvolvido por Campbell, e especificamente a gente usou como subsídio esse livro do Vogler chamado A Jornada do Escritor. É um livro que virou um roteiro, um guia utilizado pela Disney, então é bem interessante, porque os roteiristas da Disney passaram a usar esse esquema construído pelo Vogler para analisar e para escrever as suas histórias. E é um livro bem interessante, assim, que na verdade ele faz na verdade o Herói de Mil Faces, do Campbell, faz uma leitura dos mitos, e o Vogler, ele transforma mais, assim, acessível essa história, mostrando como é que todas as histórias, na realidade, têm um fundo comum, e que pode ser desconstruído e analisado. E foi essa a base que a gente utilizou nesse curso de formação. Então, toda história, na realidade, é uma jornada. E as nossas vidas são compostas de várias jornadas, né? Então, a jornada é considerada, né, na pesquisa como um percurso, né, onde a gente busca algo. E nesse percurso, obviamente, surgem essas ideias de arquétipos. O que são os arquétipos? Os arquétipos é um inconsciente coletivo comum em todas as culturas. São padrões de comportamento herdados da humanidade desde o seu surgimento. Então, basicamente, por exemplo, o professor, ele usa um arquétipo, né, para basear a sua personalidade profissional. O arquétipo do professor. Na realidade, eu até trago na tese uma imagem interessante, que é aquela estante, sabe, das lojinhas, que tem todos os bonequinhos, né, que a gente às vezes gosta de comprar um que é da nossa área, tipo, o professor vai lá e compra um bonequinho de professor, o dentista compra um bonequinho de dentista, e tem uma estante cheia de bonequinhos com todas as profissões. Essas profissões são um pouco como um arquétipo, né? Então, é um modelo. Tu olha ali, tu vê um tipo de profissional, e é basicamente um modelo que todo mundo tem que seguir, que a gente às vezes compra. Então, assim, a criança, às vezes, nem entrou na escola, mas ela brinca de professor. Ela brinca de sala de aula, né, sem nunca ter botado o pé na escola. Então, ela já traz esse arquétipo, né, com padrões de comportamento que vão fundamentar no futuro aquilo que ela pode ser. Então, assim, de repente, ela baseia já nessas suas experiências, né, de infância, uma prática profissional que vai ser futura, né? Quantos de nós brincávamos de professor e acabamos numa sala de aula, né? Então, basicamente, é um pouco essa história do arquétipo. E um arquétipo que é importante, então, nessa nossa pesquisa é o arquétipo do herói, né?
Claro, assim, na primeira vista a gente olha e diz, a jornada do herói, e acaba achando que então o professor é um grande herói, né, no sentido, né, mais popular da palavra. Mas é perigoso a gente adentrar nesse tipo de acepção pelo fato de que a gente pode cair naquele discurso de que se a gente faz por heroísmo, a gente não precisa ser tão recompensado assim, né? A gente faz porque é algo assim, ó, né, heróico, mas não é uma profissão. Então, o herói não é considerado nesse sentido. O herói, na realidade, é um personagem, né? É o protagonista de uma história, né? E o professor, ele é um profissional, obviamente, e embora seja muitas vezes um grande herói, ele é um profissional, né? E neste caso também é o ator de uma história, de uma jornada rumo a uma mudança. E a gente tem vários outros, né, arquétipos envolvidos na jornada do herói. Eu não vou explicar cada um deles, depois eu acho que cada um, se tiver interesse, pode buscar ali na referência do Vogler, do Campbell, né? Mas nós temos o mentor, que é uma figura importantíssima, né? Afinal de contas, queira ou não, o professor é um mentor. E, na realidade, o mentor é interessante, é uma das leituras mais legais que tem, porque o mentor, ele já foi um herói, no sentido de que ele já trilhou uma jornada e que ele utiliza dessa sua experiência para orientar outros heróis. Então, assim, o mentor é esse personagem importantíssimo que tem conhecimentos, ferramentas que põe à disposição de outros que queiram trilhar também caminhos, como ele fez. Né? E é isso que o professor faz no dia a dia de sala de aula, né? Ele coloca à disposição o seu conhecimento, aquilo que ele aprendeu no dia a dia, as ferramentas, né? Para que as pessoas trilhem lá seus próprios caminhos. E tem outros, né? Arquétipos, guardião do limiar, arauto, camaleão, sombra, aliado, pícaro. E essa jornada, então, ela vai se dar com esse, como demonstra nesse desenho do livro do Vogler. Ao lado tem um pequeno resumo que eu acho que é bem interessante, que dá um resumo aí, uma ideia de como funciona. Então, os heróis são introduzidos no mundo comum. Então, vivemos num mundo comum, todos vivem, né? Onde recebem um chamado à aventura. Vários chamados nos são ofertados no dia a dia, né? O herói, então, fica relutante e, no início, recusa o chamado, né? Então, muitas vezes a gente recebe convites e a gente fica meio assim, será se eu vou fazer um curso? Será que eu vou aceitar um cargo? Será se eu vou mudar de escola? Enfim, a gente acaba no início ficando relutante, às vezes, muitas vezes recusando o chamado, né? E aí entra, né, a história do mentor, que são essas pessoas que vêm e dão uma orientação, dão um empurrãozinho, às vezes dão até um tapa na cara mesmo para a pessoa acordar, sabe? Tipo, se liga na parada, que não é bem assim. E aí a pessoa, né, cruza esse primeiro limiar e entra nessa jornada, nesse mundo especial, onde vai encontrar provas, aliados, inimigos, aproximando-se da caverna secreta, né, que é então essa representação, né, desse novo, desses desafios onde a pessoa vai precisar parar, vai precisar analisar aquilo que trouxe consigo, a situação que vai enfrentar ali na frente, para passar pela aprovação, receber a recompensa, que pode ser diversas, né? Às vezes um título, às vezes um diploma, às vezes um certificado, às vezes, enfim, a sua recompensa. E aí vem, né, o caminho de volta, que também não é um caminho trilhado, né, sem provas, sem dificuldades. Mas é um caminho de retorno que é necessário ser feito, onde o sujeito, então, vai ressurgir, né? E essa ressurreição, então, é essa situação em que a pessoa se descobre diferente, se descobre um outro eu, a partir daquele momento lá de crise em que ele acorda para a vida e sai desse mundo comum, sai dessa inércia, sai do seu corriqueiro e resolve aceitar o desafio da mudança.
E por último, então, ele retorna com o elixir, que então seria esse retorno para o mundo comum, que é um dos passos interessantes da jornada. Que na jornada o sujeito ele não pode simplesmente sair do seu mundo comum, viver uma aventura e ficar lá no mundo especial depois de ter recebido a recompensa. Isso seria praticamente um ato de covardia e um contrassenso com relação àquilo que é o herói, entende? Que, na realidade, o heroísmo consiste no retorno ao mundo comum, voltar àquele mundo para distribuir para os outros conhecimentos e até tornar-se mentor de outros em processos, né, em novas jornadas. E sem esquecer que a vida é feita de várias jornadas, então esse processo, ele é feito muitas vezes, infinitamente quase, né? Aqui tem uma historinha só para tornar um pouco mais clara essa história. Sujeitinho sentado no seu sofazinho, no mundo comum, e vem o chamado da aventura, que é a sede, né? Mas vem aquela recusa, né? Pô, tá tão gostoso aqui no meu sofá, daqui a pouco, de repente, a sede passa, né? E vem a figura do mentor, né? Que chacoalha o sujeito, que faz ele entrar em crise, né? Que é que a morte aparecendo ali para ele, perguntando: "Ô, vem cá, quer morrer de sede? Vai ficar sentado ali esperando?" E o sujeito então resolve ir atrás da água, né? Cruzando o limiar. Mas encontra, né, desafio ali na história, um sujeito dizendo: "Não, peraí, eu terminei de limpar a cozinha, não vai entrar", né? E ele pega a ferramenta lá do mentor, no caso, rouba a foice do mentor, e entra nesse desafio brigando com esse guardião do limiar, né? Passa, conquista, né? Encontra novos desafios, novas provações, mas conquista então essa recompensa, o bendito copo de água, e retorna para o seu sofá, né? Ainda correndo dos desafios que encontrou no caminho. Mas, chegando lá no seu sofá, acaba daqui a pouco tendo um novo chamado. Ai, que fome, né? Então é assim a vida, né? Composta de chamados para, né, aventuras. E o espaço autobiográfico, então, se apresenta como uma oportunidade de ouvir a voz dos professores, a voz dos silenciados, a voz dos testemunhos e experiências acumuladas, né, pelos nossos colegas, por nós mesmos, e desprezadas muitas vezes no cotidiano das agências formativas. Aqui tem uma imagem muito legal que no curso de narrativas a gente acabou pedindo que cada um se autorreferenciasse através de uma imagem. E aqui a gente compôs um cenário com todas as imagens. E cada um, então, dos cursistas ali do Narrativas colocou um pouco daquilo que ele se entendia, que concebia representar a sua identidade. E a gente tem um quadro muito bonito, né? E que traz muito disso que a gente vem falando com relação à colaboração, à colegiabilidade, né? Aos professores que se encontram com o outro, né? E que trazem na sua identidade suas experiências, né? Aquilo que fazem, não só dentro da sala de aula, mas muitas vezes fora, com práticas, com outras coisas que desenvolvem, né? E aí a gente termina pegando esses 13 cursistas que participaram de todas as etapas de formação e a gente aplicou esse quadro do Huberman, que vai fazer uma leitura das fases da carreira docente. Então, a gente pegou as narrativas desses 13 professores e tentou entendê-las. E usou para isso esse quadro que coloca os professores dentro de algumas fases. Huberman coloca ali que de 1 a 3 anos é um período inicial da carreira docente, que é o tateamento, a entrada. De 4 a 6 anos, a estabilização e a consolidação de um repertório pedagógico. E dali, o professor pode seguir caminhos diferenciados.
ou ele pode ir lá em 7, 25 anos para uma fase de diversificação, de ativismo, ou para uma fase de questionamento. Entre 25 e 35 anos, a diversificação, o ativismo podem levar a uma serenidade, a um distanciamento afetivo, ou o questionamento pode levar para o conservantismo. E, por último, lá em 35, 40 anos, aí o desinvestimento, né? O professor tem que começar a largar, né, o jaleco e começar a pensar em outras coisas para a vida. Só que esse desinvestimento pode ser sereno ou amargo. E é interessante que a gente viu isso em todas as falas dos cursistas. Em um desses 13, a gente teve o desinvestimento amargo. Esse professor ele já tinha 30 anos de profissão, foi até um pouco desafiante, porque ele nos colocava contra a parede, assim, né, durante a formação, nos colocando, assim, em uma situação bem constrangedora por vezes. E a fala dele era nesse sentido, de criticar, era um sujeito que está saindo da docência em vias de aposentadoria e está muito insatisfeito. Ele está insatisfeito com o que está na escola, com os rumos da política, com a Secretaria de Educação, com o formador, comigo, com todo mundo, né? Mas, assim, no final a gente teve que entender, e é nisso que importa a teoria, porque a gente começou a entender que essas críticas não eram críticas pelas críticas, e é por isso que é tão importante entender o universo das narrativas, essas relações auto-eco e heteroformativas, porque a gente começou a entender, teve que entender na marra que esse professor era amargo por conta das experiências amargas que, infelizmente, ele teve no decorrer da sua vida. Mas, ao oferecer um projeto autoformativo para esse professor, ele está se desinvestindo da profissão, mas ele ainda é um sujeito em formação. Ele pode se reavaliar e ele pode perceber o quanto ele está nessa situação amargurada e pode reassumir o projeto de sua vida e projetar um novo caminho, uma nova jornada para si, entendem? Essa é a importância do projeto autoformativo, é a pessoa se colocar nessa sala de espelhos da autoscopia e ver quem é, o que está fazendo e, de repente, projetar um caminho diferenciado, né? Esse é um dos elementos importantes dessa proposta. A gente encontrou uma segunda profissional, né, também em fim de carreira, na verdade ela nem pensa em sair da carreira, porque é um desinvestimento sereno que ela tem vivenciado. Então, ela traz falas que colocam uma situação de que ela está saindo da docência muito feliz, porque vivenciou experiências maravilhosas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem, então, esse grupo que está nessa fase nessa fase de diversificação ou de questionamento, né? São um grupo, então, com 21, 22 e 23 anos de profissão, são 3 profissionais, que estão aí experimentando, diversificando, questionando as práticas, são professores que estão, né, tratando, né, a docência ainda tentando escolher se vão sair felizes ou infelizes da profissão daqui a pouco, né? Temos 7 cursistas que estavam nessa fase que nós consideramos, então, conforme a leitura do Huberman, numa fase de estabilização, professores que estavam entre 11 e 17 anos de profissão, né? Que, então, são professores que, digamos, não tão novinhos assim na profissão, mas já tem lá a sua história, estão se estabilizando, já não usam novos repertórios tão, né, diferentes, assim, eles estão começando a ter o seu próprio repertório, a sua própria cartilha, suas práticas, né? E esse é o momento, então, da estabilização que o Huberman nos fala. Eu estou deixando um pouco as falas, acredito que depois cada um possa revisitá-las, né? Na própria tese elas estão à disposição integralmente, né? Não só os excertos, e é interessante para que a gente possa ouvir do próprio cursista, né, a sua avaliação sobre esses rumos da profissão.
Ao final, vou destacar só umas duas, assim, para que a gente tenha uma avaliação mais panorâmica da coisa, né? Ah, e aí tem um representante dessa fase de tateamento, que seria, então, essa fase bem inicial da profissão, 6 anos, né? Que, então, é o profissional mais novo que está ali pisando em ovos, né? Então, está construindo seu repertório, daqui a pouco começa a se estabilizar, mas esse ainda está preocupado com aqueles arquétipos, com a tradição, em entender como funciona ali o universo da sala dos professores, quem é que manda, como que a escola está estruturada. Então, ele está tateando, né, toda essa realidade da escola para aprender a partir disso a como agir, né? E claro que isso ele não aprende na universidade, né? Isso é indiscutível. Na universidade a gente aprende muita coisa, mas é lá na sala de aula, lá na sala dos professores que a gente acaba aprendendo muito também, né? Então, ao centrar a formação de professores na incerteza, né, essa é a palavra mais importante, centrar a formação dos professores na incerteza, nós podemos deslocar o professor de suas experiências profissionais para que ele possa refletir sobre suas próprias ações, promovendo um espaço de aprendizagem autorreferenciada, capaz de fomentar um novo perfil profissional e uma nova identidade midiática docente. Então, lembrem que a identidade midiática docente é esse perfil profissional que capacita o professor a lidar com as incertezas da cultura digital, desse novo momento em que a gente vive na sala de aula, né, e aberto sempre ao outro, ao colega, ao aluno que pode colaborar, ao parceiro que pode auxiliar, e trazendo sempre aquilo que pode se utilizar das mídias. E eu acho que a gente hoje vive um momento maravilhoso nesse cenário, né? Eu acabei a pesquisa antes, claro, né, dessa situação que a gente está vivenciando, e hoje os professores estão, né, forçosamente mergulhados no universo da EAD, né? E estão lá com suas atividades não presenciais, se virando nos 30, aprendendo, né, daquilo que não sabiam fazer muitas vezes, desesperados muitas vezes, né, mas cheio de parceiros, né, então é o marido, é a mulher, é um colega, tem sempre alguém que está auxiliando ali e pronto para ajudar. E a gente está observando, né, esse universo da cultura digital que já estava aqui, né, mas que a gente meio que desprezava, né, pelo nosso apego à tradição, e estamos traduzindo isso por uma necessidade, né, uma necessidade que traduz inevitavelmente nessa fluidez do mundo de que falava Bauman, né, a gente não escolhe, né, a gente não pode ficar numa ilha achando que ali a gente está seguro. Infelizmente vem uma onda e leva a gente para o meio do oceano e dali a gente tem que aprender a se virar, né? A aprender a fazer o novo e sobreviver, né? E é isso que a gente está fazendo, usando das mídias que a gente tem à disposição para aprender nesse cenário de incerteza a fazer, né, a coisa acontecer. E claro que a gente não pode esquecer disso, de todos esses conceitos, né, da colaboração, da cultura de classe, que a gente não pode se ver isolado, lá como falava Hargreaves, e agindo por conta própria. A gente faz parte de uma classe e é ali que a gente tem que buscar as nossas certezas e não podemos menosprezar isso e nem muito menos achar que agora no nosso quarto, no nosso cantinho, a gente vai ser dono da educação, né, ou dos processos de ensino. A gente tem que continuar nesses grupos e eu acho que é isso que a gente está fazendo hoje também, né. Num grupo grande de professores, a gente está repensando, está discutindo, está vendo alternativas, né, para o nosso fazer. E é esse o processo que a gente estava pensando com essa proposta da autobiografia, colocar o professor a pensar sobre o que fez, sobre o que faz e sobre o que pode fazer. De certa forma, promover uma crise, né?
E é isso que a gente faz com essas lives, né? Promover pontos de interrogação que permitem que o professor diga, mas será? Será que eu posso sair da minha caverna e conhecer um mundo novo e fazer diferente? Posso me libertar daquilo que eu achava que era o correto, que era o certo, e posso assumir uma nova identidade? Bem, é essa a proposta, né? Que a identidade possa ser uma construção. E aí a gente termina, ou se encaminha, né, para o término dessa minha colocação com a fala dos professores, porque são eles que falam e não eu, no trabalho, pelo menos. Aqui eu fui só um porta-voz das suas falas. Um dos cursistas acaba dizendo assim: o que dizer após trilhar uma jornada tão sinuosa e cheia de trincheiras que foi esse curso? Dizer que me fortaleci diante das dificuldades, aprendi a lidar com as incertezas, medos e angústias. Pude perceber que todos são por um e um por todos, e que cada um carrega e vibra com as alegrias, conquistas e realizações de cada um, e sofrer as dores individuais que cada um carrega também. Que chorar não é sinônimo de fraqueza, e sim de renovação das energias para seguir adiante, quando tudo parece estar contra você. Pude encontrar apoio e ombro amigo no meu marido, nas minhas colegas de escola e do meu trabalho, e do meu colega de trabalho. Foram eles que me incentivaram a seguir adiante, superar as dificuldades impostas durante toda a trajetória. Muitos foram os ventos contrários até chegar ao final do curso, alguns mencionados no decorrer desse texto e outros ocultos que talvez nós cursistas nunca ficamos ou ficaremos sabendo. E outro termina, né, dizendo que com os desafios que nos deparamos, é possível olhar para si, ver a força que temos, que é possível ver o herói da história, que o herói da história é você mesmo, olhar ao redor e reconhecer que existem pessoas que auxiliam, que fazem junto, e saber que por mais dificuldades que apareçam, por mais que o desânimo surja, sempre lutamos para que o melhor aconteça. Então, são falas que eu acredito que são maravilhosas, né? E que demonstram tudo isso que a gente vem falando, né? Um professor que se reconhece sujeito de sua própria história, né? Que se coloca como centro, né, desse processo todo. E eu gostaria só de ressaltar que, assim, quando a gente trouxe lá no início aquelas análises sobre cultura digital, a gente, na realidade, em momento algum, não disse que o curso acabou sendo mal feito, ruim, ou não teve bons resultados. Pelo contrário, isso a gente traz de forma mais efetiva na tese, né? Na realidade, a base do curso seguiu os parâmetros dos cursos tradicionais. E aí é bom para a gente entender que a sala de aula também não precisa ser uma grande revolução, certo? Na realidade, o curso não revolucionou pelos conteúdos, pelas atividades, tanto quanto a sala de aula às vezes não revoluciona. Mas o curso projetou duas coisas importantíssimas. Primeiro, que a escola estivesse no centro das atenções, a própria realidade, a experiência, foi um curso autorreferenciado. E segundo, a cultura da colaboração, certo? Entender que, na realidade, nós precisamos nos agregar coletivamente, buscar fortaleza, né, na nossa classe, nos nossos colegas, nos nossos parceiros, e, a partir daí, promover mudanças, né? E esse foi um cenário, né, de grande inovação que a cultura digital projetou e que a gente tentou entender através das narrativas. Colocamos o professor no centro da formação para ele se ver efetivamente desse projeto. E que a gente, então, entenda que a gente pode autorreferenciar o aluno, a gente pode se autorreferenciar a escola, enfim, colocar a escola, né, a nossa prática como referência para pensar mudanças, né? Ontem a gente teve, né, apresentação de uma experiência de uma escola da Grande Florianópolis, e é basicamente isso, né, que a gente está falando, é a escola se colocar como referência. Não adianta a gente trazer uma experiência externa, estrangeira, quando na realidade a nossa experiência é o que conta,
né? Eles falaram do que o MEC previa e do que a escola optou fazer. E basicamente é isso, a escola se colocou e a partir, né, de se colocar nessa sala de espelhos, ela projetou o que ela queria para ela, para o seu futuro. Então, eu termino deixando meu e-mail, se alguém, eu não sei se é um trabalho complexo, na realidade é um trabalho longo, quem tiver interesse, infelizmente ainda não está disponível a minha tese nos repositórios da Universidade Federal ou em outros, né, de teses e dissertações, demora um bocadinho para eles catalogarem e divulgarem, mas eu já disponibilizei no meu perfil no Academia. Então, para quem não conhece, o Academia UFSC, ele reúne, então, pesquisadores, como se fosse uma rede social, e lá tem os nossos trabalhos. Então, se quiserem, pesquisem meu nome, Lauro Roberto Lostada, no Google, e entrem em Academia, lá vai estar disponível a minha tese para quem quiser ver. Também no YouTube tem o vídeo da apresentação da minha tese, né? A sessão de apresentação. Para quem quiser se interessar também, eu estou à disposição para esclarecimentos, para contatos, para qualquer coisa. lostada25@yahoo.com.br. E é isso. As referências estão disponíveis para depois quem tiver acesso. Falei um bocado. Lauro, que maravilha ter você aqui. Eu agradeço imensamente a tua fala. Nós temos agora 20 horas e 32 minutos. Eu gostaria de ler pelo menos uma pergunta da Richelle aqui, Richelle Martins, do chat. A Anabel também fez em relação ao curso, se ainda está ativo ou não, né? Pelo que a gente já entendeu, não está. Foi um curso naquele específico da pesquisa, né? Então, acho que já está respondido. Mas eu gostaria de fazer aqui a pergunta, na verdade, ela quer a sua opinião, né? Sou educadora de educação infantil, hoje em uma turma de G3, crianças entre 2 e 3 anos. E gostaria de saber, nesse tempo de pandemia, como podemos inovar para atrair a participação das famílias. Sendo que enviamos atividades semanais por um grupo de WhatsApp e, às vezes, não temos a participação nenhuma. Como estimular essa participação utilizando das mídias? Quais recursos podemos utilizar? Né? Ela quer a sua opinião. De repente, você pode finalizar o que você pensa sobre. Pois é um grande desafio, né? A gente, na verdade, assim, ó, eu estou na coordenação de tecnologias educacionais da Secretaria, na realidade, há pouco tempo, mas tenho acompanhado, né, essas análises sobre participação, né, dos estudantes nas atividades, e a gente tem uma lacuna muito grande, né, de não participação, né, que infelizmente vem aí de um cenário, e é o que eu estava falando com relação a essa compreensão do eco, alto e hétero, né, e é isso uma das coisas que são importantes que o professor tenha que analisar na sua prática, porque assim, ó, a gente não pode desprezar que o aluno ele está num contexto muito mais amplo do que a gente imagina. Então, esse aluno que não participa, ele traz uma bagagem cultural que é complexa demais para que a gente dê conta, né, isoladamente da nossa posição, né? Eu acho que as ferramentas estão aí. É importante que o professor não menospreze, né, as mídias, que ele abrace, que ele inove. Eu acho que assim, eu sou pai de estudante também da rede pública e vejo o quanto, às vezes, os professores não fazem o dever de casa, né? E então, assim, poderiam inovar muito mais. Poderiam ser muito mais próximos do universo do estudante, e isso já seria um grande passo, né? É essa leitura que precisa ser feita da realidade que envolve o estudante, né? Essa realidade social, essa realidade cultural, né? Que às vezes coloca ele longe da educação, que projeta ele para caminhos muito diferentes, e a gente tem que lidar com
isso, tentando se aproximar desse universo, tentando significar, né? O meu projeto, na realidade, ele tentava significar a formação docente para que o docente tentasse significar, né, a sua própria atuação, né, o que é muito importante, buscando parcerias. Então, eu acho que o que fica de dica é: vamos buscar parceiros, né? E parceiros, nós estamos aqui com vários, né? A gente tinha centenas aqui de parceiros que se congregam para pensar coisas diferentes para a educação. Se eu puder te Não sei fazer se responde por... Acho que sim, bastante. Se eu puder te fazer mais uma pergunta aqui, do Vani, e aí a gente encerra, já passamos aí 5 minutos. Laura, se entendi bem, o curso de extensão se pautou na escola como centralidade e na colaboração como metodologia mediadora, reconhecidas, mas viáveis para uma formação protagonista. Entretanto, você indicou que dos 73 inscritos, apenas 24 concluíram. Qual a justificativa para essa evasão de quase 60%? Qual seria a sua opinião a respeito disso? Tá, só lembrando que assim, o projeto, inicialmente ele tinha como base a especialização em cultura digital da UFSC. E a partir disso a gente reuniu esse grupo com a oferta desse curso de extensão, né? Que era um curso em que a gente iria aplicar conceitos e mergulhar nessa lógica da autobiografia. A gente tem os resultados na pesquisa sobre os motivos de evasão, tá? Em geral, assim, não é nada novidade, é o de sempre. Professor na correria. A gente até tentou organizar para favorecer, a gente teve duas extensões de prazo para o professor poder concluir, mas infelizmente é o que a gente vinha discutindo, assim, ó, na realidade a jornada, todo mundo recebe convite para jornadas. Aceitá-lo não é uma obrigação, né? Então, assim, a gente não considera insucesso cultura digital ou narrativa ter tido um alto índice de evasão. Cultura digital teve lá 5 meses de paralisação e aí teve um desmonte muito grande, né? Foi uma realidade projetada muito bonita e uma realidade, infelizmente, pelos custos, né, os cortes, foi muito diferente e acabou tendo um impacto muito negativo. Mas fora isso, a gente sabe que os professores acabam sempre evadindo muito também, né? Porque vêm cheios de sonhos, né? No caso do Cultura Digital, esperando encontrar, assim, a gente teve falas, né? Os professores queriam encontrar novidades, né? Queriam aprender a revolucionar. E aí depois descobriram que ele Cortou o seu áudio. Travou. já revolucionavam. Travou? Travou. Mas a sua última fala. Certo. E então, assim, o Narrativas seguiu a mesma lógica. A gente teve... o cotidiano da escola afasta muito o professor, né, das formações. Mas, assim, a proposta, ela foi exitosa porque ela era autorreplicável. E aí é que era o grande lance do negócio. A jornada do herói, ela foi pensada nesse curso e a gente propõe para quem quiser pensá-la e a gente auxilia se quiser, que ela possa ser aplicada em suas próprias jornadas e nas jornadas dos seus alunos, para que a gente possa avaliar possibilidades, né? Então, assim, o aluno às vezes nem terminou a jornada, porque naquele momento não era propício para ele. Tudo bem, mas ele levou os fundamentos necessários para pensar no futuro. E essa era a intenção do projeto, dar o subsídio através da jornada para que o professor repense, hoje ou amanhã, aquilo que faz. Então, independente de ter conquistado ou não a certificação. É isso. Eu gostei muito, queria te convidar para ser assessor voluntário do Polo AD, fazer um curso para a equipe, para que a gente entenda melhor, né, desde os arquétipos que você falou, essa situação da gente se colocar na incerteza, né, de poder contar com as habilidades de quem tem, das orientações dos parceiros, dos nossos colegas.
Mas eu gostaria Sim. muito de tê-lo mais próximo da gente. Fica um convite aqui para a gente fazer um bate-papo mesmo com a equipe Polo, tá? Se você puder, tiver uma disponibilidade, o que eu vejo? Você com essa visão de tecnologia e toda a tua pesquisa, para que a gente possa entender, fazer uma análise de rede, que caminhos que a gente deve tomar, de rede, de setor, né, em relação à questão da tecnologia. Né? Se você puder fazer Abraçado. isso, né, vai ter que ser um trabalho voluntário, assim como acontece aqui no Sim, programa, sim. né? Esse, Logo, mas, né, fica aí. essa é a parte do heroísmo que a gente às vezes tem que menosprezar, mas não pode menosprezar sempre, né? A gente é profissional, mas a gente não deixa de ser herói, né? Não deixa de trazer aquele pitaco de fazer porque a gente gosta, né? Somos heróis, né? Somos heróis. Então, não deixamos de ser heróis. Exato. Né? Porque eu entendi, ouvindo a tua fala, o que eu entendi? Não, nós não somos heróis. Nós somos não no termo de sermos, né, heróis nesse sentido de, vamos fazer só por heroísmo mesmo, né? Sim. Fazer voluntariamente, né? A gente faz até serviços voluntários. Porque eu entendo que a partir de um bate-papo voluntário, de uma parceria assim, a gente pode pensar em formação, sim, com recursos, mas é necessário ter disponibilidade para algumas falas, para alguns encontros, para que a gente possa pensar em programas, em planejamentos, né, futuramente. E aí, sim. Pensar nos recursos. Tá? Agradeço. Mas estou à disposição. Como eu disse, tanto à disposição dos professores que tiverem interesse, a gente pode conversar, estou aí nas redes sociais, o e-mail está à disposição, e tanto, né, com relação à Rede de Saberes, que é um projeto maravilhoso que a gente aplaude, né? Eu trago aí o pessoal o grupo do EduMídia, né, do programa de pós-graduação, que a gente gosta muito de vocês, né? A Dulce é uma parceira, né? E a gente realmente abraça vocês com muito carinho, tá? Obrigada. Eu quero também agradecer ao pessoal que nos assistiu no Facebook, eu acompanhei lá quem era. Vou citar alguns nomes aqui. A professora Dulce estava lá, o Fábio de Medeiros também assistiu por lá, a nossa ministrante Maria Salete, entre outros, a Kátia, a Raquel, a Joila, a Márcia, a Valéria, Camila, Rosane, Lilian, Andréia, Vera Maria, Sandra, Débora, Edna, Rosiane, Carla, Alice, Isadora, Heloísa, Cíntia, Angelina, Luiz, Regina, Gisele e Viviane. Tá? Agradeço pela participação e a compreensão de vocês hoje. Realmente nós criamos 2 salas, eu acabei criando, por não entender muito de tecnologia, né, Laura? Pensa bem. Eu me coloco... Quando eu ouvi você falar que centrar a formação na incerteza, assim, mas é o que a gente está vivendo, né? Nesse momento realmente da pandemia. O problema são as certezas, né? Faltam. E a importância de cursos nessa área, para discutir exatamente isso que você trouxe, para que a gente saiba lidar. Porque... E ter a paciência, né? Isso. Até porque, pouco tempo atrás, quem que lidava mais com as questões tecnológicas? O pessoal da área, os profissionais da área, né? E nesse momento de pandemia, nós entendemos que somos todos nós que precisamos lidar com a tecnologia, né? Não é apenas um profissional específico que tem uma especialização que se volte, por exemplo, das salas informatizadas que nós temos, né, em nossa rede. Todos nós precisamos manejar esses recursos, né? E é uma longa trajetória. A gente realmente tem que se colocar na posição da incerteza para poder aprender, né? Ter abertura para isso. Né? Eu deixo para você umas palavras finais, se você quiser. Vou ter que fechar a sala, que nós já temos aqui 20 horas e 45 minutos. Lembrando que o link de avaliação seguiu por aqui e nos e-mails, tá? Pessoal, verifiquem lá. Lauro, contigo para finalizar? Oi, desculpa? Quer finalizar ainda mais algumas palavras? Ou deu?
Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade, espero que os professores que nos assistiram, né, tenham aproveitado, tenham, né, era a intenção do projeto e acho que a intenção continua de que a gente possa movê-los, né, para pensar, né, para não ter medo da incerteza, para não ter medo da crise, para não ter medo né, disso tudo que cerca a gente no dia a dia, principalmente hoje, né, com que a gente tem vivido. E utilizar isso como combustível para o nosso fazer, para aprender com isso a ser melhor, a ser um professor mais ativo, a ser um professor mais tecnológico, né, a se aproximar mais do aluno, enfim, a fazer aquilo que tantas vezes a gente foi criticado que não fazia, né, quando a gente estava lá no nosso dia a dia calmo, corriqueiro e tranquilo, né, que a pandemia acabou lançando ao ar. É isso. Obrigada, Lauro. Quando o pessoal aqui, a professora Maria Salete, a sua tese, eu também quero. Ela ainda não está disponível, né? É isso que você comentou. Uhum. A tese ainda está na academia. Ok. Certo? No repositório da UFSC ainda não, mas na academia já está à disposição. Tá certo. Obrigada. A gente vai socializar com você. Nada. E é isso. Finalizamos a nossa noite de hoje. Anabel, seu comentário? Ai, muito bom, Andréia. Deixa a gente assim inchado, louco para voltar, né? Porque nós voltaremos professores diferentes, né? Esse isolamento nos permitiu ter esse envolvimento com as famílias, com as crianças, e o que o professor trouxe hoje, o Lauro trouxe hoje, foi magnífico, né? Essa relação que ele faz entre a teoria e a prática, né? E também a filosofia. Então, para mim, assim, eu que também sou da linha do serviço social, trago essa filosofia, para mim, é fundamental. Deveria ser um curso para os professores, né? Tá bom? Muito obrigada, professor. E, Andréia, até amanhã. Obrigada aí pelo comentário. Muito obrigada. Eu costumo dizer sempre que seria magnífico que todos os pesquisadores que passassem por aqui realmente tratassem também dos cursos, né? Também do como se fazer aquilo que se apresenta, porque muitas vezes a gente não sabe, e o como faz tanta falta, né? Não somente o quê. Para mim, foi muito novo a questão dos arquétipos, eu desconhecia, eu não imaginava que tinha análises nesse sentido. É muito interessante. Achei muito interessante. Quero ver referências, porque eu senti muita curiosidade, quero me apropriar, né, desse conteúdo. Andréia, então eu vou te falar um pouquinho, porque eu sou terapeuta, sou arte terapeuta, né? E eu trabalhei bastante com os arquétipos femininos e masculinos. Então, a gente consegue identificar as pessoas a partir do movimento dela, do que ela faz, e identificar os arquétipos. Aí, às vezes, a gente tem que harmonizar os arquétipos, né? Ou chamar mais, porque nós temos o feminino e o masculino, tanto nas mulheres quanto nos homens, e harmonizar isso, né? Esses arquétipos. Tem mulher que é bem mandona, né? Quer fazer tudo, então toma mais uma parte do arquétipo masculino. E tem outras que são mais, né? Mais suaves, que aí tem mais feminino, que precisa estimular o masculino. Então, a gente consegue perceber isso através das terapias também, né? Tá bom? Nesse sentido, só para contribuir, não sei se interessa, tem uma professora Juliane de Pauli, da Faculdade Municipal de Palhoça, ela defendeu também, a tese dela era sobre a questão do arquétipo da heroína. Olha só. O texto era
super-heroínas em imagem e ação. Uau! E ela trata, então, um pouco do arquétipo também do feminino, é bem legal. E ela é nossa colega que fez parte da banca da minha defesa, e é super legal também as discussões dela. Eu já anotei aqui, Lauro, para dar uma procurada, uma lida, tá bom? Legal. E eu vou ler o teu também, que me interessou bastante. Qualquer Muito coisa, obrigada. estamos aí. Tá bom. Obrigada, Laura, e obrigada pela indicação também. Nada. Pessoal, algum problema para resolver o formulário de avaliação? Ou dá para a gente fechar a sala? Alguma dúvida em relação a e-mail ainda? Alguma coisa? Alguma pergunta a mais para o Lauro? Podemos finalizar? Como é